Bonsoir, Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va et toi? très bien, parfait. A gente começa em uns 2 minutinhos, tá? Bonsoir, Marcela. Ok, bonsoir, à nouveau, boa noite novamente. Hoje a gente vai fazer a nossa aula a partir do Petit Prince. Le Petit Prince. Vous avez lu le premier chapitre? Vocês leram o primeiro capítulo? Tentaram? Não Marcela, consegui, professor. Tem prova segunda-feira, não deu tempo. sem problema. Larissa também. E os outros? A gente vai ler junto aqui, tá bem? Quem não conseguiu ler. Laura. Tá me ouvindo, professor? Sim, tô te ouvindo. Eu levantei a mão sem querer para chegar nesse lugar. Ok. Vamos ler esse primeiro capítulo juntos, tá bem, hoje? E a partir da leitura desse primeiro capítulo em francês, a gente vai ver algumas noções, tá? Gramaticais do francês, enquanto a gente vai lendo o livro e vai entendendo. Compreenderam? Oui? Parfait. Então vamos lá. Le Petit Prince, premier chapitre. Aqui a gente tem a primeira estrofe, né? Digamos assim. Primeiro parágrafo. O premier chapitre, sei lá. Esse primeiro eu vou ler, mas nos outros eu vou pedir para que alguém leia para mim, pode ser? E não tenham medo não, tá? Podem ficar à vontade. Eu não sei, eu ajudo na pronúncia. Vamos todo mundo junto, ok? Bonsoir, Petrus. Eu vou ler esse primeiro. Não é para chorar não, viu, Marcelo? Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou ler esse primeiro para vocês e a gente vai começar daí, tá bem? Écoutez. Premier chapitre, primeiro capítulo do livro, tá? Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie de dessin. Ok. Vocês compreenderam o que está escrito aí? Oui. Oui? Muito Não, bem. professor. Entendi Ok. pouca coisa. Certo. Então, quando ele começa falando assim, ó.
Muito bem, mais ou menos. Quando ele começa falando aqui, lorsque j'avais 6 ans, quando eu tinha, tá? Quando eu tinha 6 anos, j'ai vu, eu vi uma vez. O que é que ele viu uma vez? Uma imagem magnífica. magnífica. Uma imagem magnífica, muito bem. Dans un livre sur la forêt vierge, que s'appelait... Ele viu essa imagem onde? Num livro. Em um livro, muito bem. Que falava de quê? Floresta Virgem. Exatamente. Era um livro sobre a Floresta Virgem, que se chamava, que s'appelait... Como se chamava esse livro sobre a Floresta Virgem? Histórias vividas. Exatamente, parfait. Histoire vécue, histórias vividas, ok? Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Ou seja, isso representava o quê? Pela imagem ali. Un serpent bois qui avalait un fauve. Uma cobra comendo alguma coisa. Ah, Não sei muito o que é. bem. Um animal, tá? Um fauve. Uma fera, coisa do tipo. Um animal selvagem. Un fauve. Une serpent bois, não é isso? Uma cobra que estava engolindo. Olha o avalé, engolir, tá? Que engolia um animal, digamos assim. Voilà la copie de dessin. E aí ele mostra a cópia do Desenho. desenho, de dessin. Até aqui tudo bem? Oui? Parfait. Vocês estão vendo que nesse parágrafo a gente tem aqui algumas palavras destacadas. Que palavras são essas? Une, un, Artigos. lá. Muito bem. Ce sont les articles. E assim como no português, temos os artigos definidos e indefinidos, tá bem? Vocês conseguem me dizer quais deles são os indefinidos? Os postinhos. Une, que é o feminino, né? Uma, une. E qual é o masculino de une? Muito bem. Parfait. E quais são os artigos definidos que a gente vê aqui? Lá. Lá. Parfait. Esse no feminino, tá bem? Lá. Très bien. On va continuer. E aí a gente vai falar dos artigos, tá? Em francês, a gente tem les articles définis, como eu falei, e les articles indéfinis. Os articles définis são, no masculino singular, le, que é o referente a o, e o feminino singular, la, referente a, ok? Mas, se no singular, o masculino ou o feminino, a palavra no masculino ou feminino começar com vogal, o substantivo, o que vai acontecer? O le e o la vão se tornar L apóstrofe. Você vai ter que fazer a elision, obrigatoriamente, tá? Então, por exemplo, eu falo... Quem pode ler o exemplo para mim? O livro, como eu leio? Le livre. Le livre, parfait. E como eu leio a floresta? La forêt. La forêt. La forêt. La forêt. D'accord? E a gente tem aqui o próximo antérieur. Interior, não é isso? A parte interior. Antérieur. Nesse caso, antérieur começam com vogal. Eu não vou poder usar nem o le, nem o lá nesses casos com a vogal no final. Eu tenho que juntar ele na palavra, tá? É como se ficasse uma palavra só. Repetir. L'antérieur. L'antérieur. L'intérieur. Perfeito. É bem. Perceba que quando não começa com vogal, é meio que falar as duas, né? Le livre, la forêt. Mas quando tem vogal, eu falo uma só. L'antérieur. Compreenderam? Sim. Ah, professor, e se é masculino ou feminino? Em alguns casos, só pela escrita você vai saber, tá? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de o amigo. A gente vai falar l'ami, repetir, l'ami.
L'ami. L'ami. Mas se for L'ami. a amiga, vai ser l'ami. Ok? L'ami. L'ami pode ser tanto o amigo quanto a amiga. Falando, na escrita, vocês veem a diferença. Amiga tem o E no final. A gente pronuncia ele? Não. Mas ele está lá. D'accord? Ok? Vous comprenez? Então, no singular, temos le, masculino, la, feminino. Mas se a palavra começa com vogal, L, apóstrofe. Tout le monde a compris? Compreenderam? Parfait. Já no plural, os artigos não se diferenciam em gênero, tá? É um só. O plural em francês é somente le. Repetir, le. Les. Le. Então, se eu quiser falar os livros, eu vou falar como? Les livres. Le livre. Le livre, mas sem pronunciar nenhum S. Le livre. Le livre, os livros. É diferente do singular, tá, gente? Existe uma diferença do le singular para o le plural. Qual é? O do singular é mais fechado. Repetir. Le. 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 O plural é Le. 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 Ah. D'accord? Então você Uhum. tem le livre, o livro. Le livre, os livros. Perceberam a diferença? Oui. Parfait. E se eu quiser falar as florestas, vai ser como? Les forêts. Le forêt. Mesma coisa, a gente pronuncia le, porque le é tanto os quanto as. Le forêt. E aí, a diferença é mais notável, né? Porque do feminino o singular é lá e o plural é le, tá bem? Mas o exemplo que eu trouxe aqui começa com vogal. Quem pode ler para mim, então? As aventuras. Les aventures. Les aventures. Muito bem. Nesse caso, a gente lê o S com som de C. Porque a palavra seguinte começa com vogal. Les aventures. D'accord? C'est bon? Parfait. Les aventures. Muito bem. Maintenant, on va regarder les articles indéfinis, d'accord? Os artigos indefinidos também são bem parecidos com o português, tá? O indefinido masculino singular é repetir, un. Un. O feminino é une, biquinho, une. 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 Parfait, une. E o plural é de. 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 Uhum. Então, un é um, une é uma, e de é tanto uns quanto umas, ok? Então, como é que eu pronuncio um livro em francês? Un Un livre. livre. Un livre. Como é que eu pronuncio uma imagem em francês? Imagem. Une image. E umas explicações? Des explications. Desexplicação. Muito bem. A mesma regrinha do som de Z quando a palavra começa com vogal, tá? Desexplicação. Aí a gente pronuncia com som de Z. O S. Desexplicação. Mas se eu quisesse falar umas imagens, seria como? Des images. Desimagem. Muito bem. Mas se eu quiser falar uns livros, Des livres. de livre, eu não pronuncio nenhum S. Ok? Anotaram os artigos definidos e indefinidos? Oui. Parfait, très bom. On va continuer. Vamos lá, que tem muito livro pela frente. Vamos ver mais uma noção agora, tá? Agora eu vou pedir a ajuda dos universitários. Posso? Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo aqui? Eu ajudo. Não tenho vergonha, não.
Uhum. Quem vem? On disait dans les Uhum. livres, les serpents Uhum. bois avalaient lourd, bois tout entier, sans Parfait. marcher. Uhum. Ensuite, ils ne pouvaient plus. Essa palavra eu não sei pronunciar. Ah, ils ne peuvent plus bouger. Bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Oui, merci, Marcela. Très bien. Merci beaucoup. Ana Roberta, continuez. J'ai alors beaucoup. Essa eu não sei. Como é que fala? Réfléchi. Réfléchi sur les aventures de la. Essa também não sei. De la Jungle. Esse aqui é inglês mesmo. Ah, tá. Jungle et à mon tour, j'ai reçu avec un Crayon. crayon de couleur à tracer mon premier dessin. 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 Muito bem. Dessin mesmo. É. Mon dessin número. Como é que é um mesmo? Un. Il est Oui. à Comme ça. começar. Muito bem. Merci, Ana. Très bien. Parfait. Vamos lá, então. Continuando a história. On disait dans les livres, ele está dizendo aqui, ó, dizia no livro, les serpents bois, as jiboias, né? Ou as serpentes, digamos assim, avalaient leur proie tout entière. Quem lembra do verbo avaler, do primeiro? O que era avaler? Engolir? Engolir. Então a frase é: as serpentes engolem Sua o quê? presa inteira? Sua presa inteira. Sem mastigar. Sem mastigar. Muito bem, Isabela. Sans la mâcher, sem mastigar. Ensuite, em seguida, ils ne peuvent plus bouger. Elas não conseguem o quê? Sabe o que é? Bouger é mexer. Mexer no sentido de movimentar. Elas não podem mais se movimentar. Elles ne peuvent plus bouger. Et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Elas dormem durante quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses da digestão delas. Tout le monde a compris? Oui. Aí ele viu essa frase, né? Les serpents avalent leur proie tout entière, sans la mâcher, et ensuite ils ne peuvent plus bouger. E ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. E aí ele começou a imaginar como seria isso, né? J'ai alors beaucoup réfléchi, eu refleti muito, sur les aventures de la jungle, et à mon tour, e na minha vez, j'ai réussi avec un crayon de couleur. O que seria um crayon de couleur? Lápis de cor. Lápis de cor. Um giz de cor. Aham, exatamente. Então, com um lápis de cor, ele o quê? Ele réussit à tracer, ele conseguiu desenhar son premier dessin. O quê? Seu primeiro desenho. Mon dessin numéro 1, meu desenho número 1. Il était comme ça, e ele era assim. Il était comme ça. Estão vendo o primeiro desenho dele? Parfait, très bien. Professor, Oi. eu fiquei com dúvida. O que significa o bois? Les serpents bois? Bois é tipo quando você... Tipo como fosse espécie, tá? A espécie da serpente, les serpents bois, Ah, tá, Tá? beleza. é a espécie. Quem foi que levantou a mão? Pardon. Marcela. Eu tenho uma dúvida sobre essa palavra tour. Nessa situação, você falou que seria minha vez. Só que a palavra tour se usa em várias situações. Sim, Tour de, tour Sim. de, tipo, Tour de la France.
E aí fica meio confuso. Tem porque ela tem realmente vários usos. Tá? O à mon tour é tipo na minha vez, né? Nessa vez agora, na minha vez, no momento que eu estou fazendo à mon tour. Mas tour também pode ser ao redor, tá? Tour pode vir de turnê, que é virar. Tá bem? Então tem vários sentidos, é por isso que confunde um pouco, tá? Mas é la même mot, d'accord? Ok. Quais são as letras que estão aqui destacadas nesses dois parágrafos? A gente tem a letra S. E a letra S no final das palavras marca o quê? Não tem som. A gente não pronuncia, mas nesse caso aqui, ela está marcando plural ou singular? Plural. O plural. Ah, muito bem. Então, no francês, o plural também é marcado com a letra S. É só com ela? Não, mas a grande maioria é. Tá bem? Por isso que eu uso S à la fin por fixer le pluriel. Les serpents, boa, também para o plural. Il dorme, eles dormem, tá? Les aventures, as aventuras. Veja que o S está aqui marcando o plural. Compreenderam? E a gente não pronuncia, tá? Então vamos lá. Comment former le pluriel en français? Regra geral. A adição do S no final da palavra. É o S que vai dar o plural, né? Que vai formar o plural em francês. Como já falaram, a letra S é escrita, mas a gente não pronuncia, ok? Exemple. O singular é le serpent. Le serpent. Qual é o plural de le serpent? Les serpents. Le serpent. Apesar de ter S, a gente não pronuncia. O singular é la forêt. Qual é o plural de la forêt? La forêt. Les forêts. Le forêt, exatamente. O plural vai tanto a palavra quanto o artigo, não é isso? Se o artigo no singular é lá, no plural vai ser le. Porque o le é tanto os quanto as em francês. Não tem diferença, tá bem? Le forêt. Mas o S não se pronuncia, ele está lá só marcando o plural. Compreenderam? Tá bom? On y va. Claro que existem exceções, tá? Quando o singular termina com AL, como por exemplo no caso de animal, repetir, un animal. Animal. Un animale. O plural é Desanimou. Desanimou. Desanimou? desanimou. Muito bem. O plural, quando o singular termina em AL, geralmente o plural é feito em O. O AU em francês tem som de O, tá bem? Anotem aí. AU tem som de O. Tá? Então eu vou falar un animal no singular, mas uns animais seria desanimou. D'accord? Quando o singular termina em O ou U, como é o caso aqui, tá? Você faz o plural dele adicionando o X no final, tá? Então veja que nem sempre é o S, como eu disse, tá? Existem exceções. Qual é o plural de chapeau? Un chapeau. Chapeau. De chapeau. Muito bem. Un chapeau, um chapéu. De chapeau, uns chapéus, ok? Veja que o artigo vai para o plural também. Un singular, de plural. Qual é o plural de un vœu? Vocês sabem o que é vœu? Tá aqui, né? Desejo. Ou voto, tá? Un vœu é... Qual é o plural de un vœu? De vœu. Parfait, très bien. Só adiciona o X no final. Ok? Não pouvons continuer, mas lembrando, a grande maioria é S, tá? Que faz o plural. A regra geral é S. Ok, vamos voltar para o texto, para o livro, para ver mais noções. Agora quero mais uma pessoa para ler, s'il vous plaît. Agatha.
Alguém levantou a mão? Petrus. J'ai montré Uhum. chef d'œuvre au grand personnier. Et je lui demande si mon dessin le fait faisait Père. peu. Fait peu. Fait. Continua. Elles m'ont répondu. Pourquoi le shampoo ferait de peu? Parfait. Merci. Merci, Petrus. Très bien. Agatha Ferreira. Mon dessin ne, non, c'est très grave. Ne représentait pas. Ne représentait pas un chapeau. Uhum. Il représentait un serpent bois qui Digérait. digérait un éléphant. Uhum. J'ai alors dessiné, Uhum. esqueci como é que fala, L'intérieur. l'intérieur du serpent bois, afin que le grand personne Uhum. puisse Puisse. comprendre Uhum. elle a toujours besoin d'explications. Parfait. Mon dessin number 2 était comme Ça. ça. Merci, Agatha. Très, très bien. Parfait. Ok, vamos continuar nossa historinha. Ele continua, né? Ah, j'ai montré mon chef d'œuvre. O que seria o chef d'œuvre? Ele está se referindo a quê? Quando ele fala, eu mostrei meu chef d'œuvre, ou grand personne, aos adultos. O que seria o chef d'œuvre? Primeiro ele fez o dessin numéro 1, d'accord? Então, o desenho número 1 seria sua obra principal, d'accord? Então, ele pegou sua obra principal, sua primeira obra, son chef d'œuvre, e mostrou aos adultos. E je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. E ele perguntou o quê? Ele mostrou o desenho para os adultos e o que? E ele perguntou se os adultos sentiam ou se o desenho dele fazia medo, tá? Ele mostrou para os adultos e perguntou se o desenho que ele fez fazia medo a eles. Esse desenho aqui, tá? Se leur faisait peur, se o desenho fazia medo a eles. Elles m'ont répondu. E aí essas pessoas grandes, né, que ele fala, que ele se refere a adultos, responderam como? Porque um chapéu faria medo? Exatamente. Por que um chapéu faria medo? Mas ele desenhou um chapéu? Não. Muito bem. E aí ele vai exatamente falar disso. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Ele disse o que aí? Meu desenho Não representa um chapéu. não representa um chapéu. Ele représentait un serpent bois que digérait un éléphant. Uma serpente que... Digere o elefante. Exactement. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois, afin que les grandes personnes puissent comprendre. E agora ele fez o quê? Depois Desenhou disseram que era um chapéu. E para que os adultos pudessem compreender. Desenhou o interior da serpente. Né? Exatamente. Agora ele desenhou dentro da serpente, né, o que ela tinha engolido, ok? A fim que os adultos pudessem compreender o que ele quis passar ali. E aí ele ainda faz uma gracinha, né? Elles ont toujours besoin d'explication. O que ele quis dizer com isso? Que les grandes personnes... Precisam de explicações. Exatamente. Eles sempre precisam de explicações, tá? Ele está dizendo isso.
Mon dessin numéro 2 était comme ça. E meu desenho número 2 foi assim. Ok? C'est bom? Parfait. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu coloquei algo interessante para vocês. O que o ne e o pas estão fazendo aqui nessa frase? Negando. Negação. Exatamente. Em francês, para você fazer uma negação, você precisa desses dois camaradinhas aí, tá? O ne e o pas. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Vamos ver um pouco sobre isso? La négation em francês. Qual que é a estrutura da negação em francês? Tá aqui. Você tem o ne antes do verbo, o verbo no meio e o pas depois. A gente pronuncia esse S do pas? Não. Ok? Então, ne, o verbo vai aqui no meio e o pas depois. Repetir. Como eu falar eu não quero em francês, eu vou dizer assim, ó. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parfait. Se eu falo je parle, como que ficaria eu não falo? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Muito bem. É só botar o ne antes do verbo e o pas depois. Deu para entender? Je ne parle pas. Vamos mais um. Je mange. Eu como. Como é que ficaria eu não como? Je ne mange Je pas. ne mange pas. Je ne mange pas. Muito bem, não tem dificuldade, tá? Só o ne antes e o pas depois. E aí dá para ir aumentando a frase. Eu não como a maçã, para os amantes de Duolingo. Como é? Eu não como maçã. Professor, mesmo assim o pas vai no final? Aí ficaria Vai no final. Je ne mange la pomme pas? Ah, o pas não separa do verbo. Ele tem que estar com o verbo. O que vier depois, vem depois do pas. Tá? Então vai Je ser ne Je ne mange mange pas pas la pomme. Muito bem. Ok? Ah, então era essa a minha pergunta. Se o pas ficava Uhum. lá no final ou entre Isso. mesmo. Exatamente. Não separa do verbo, tá bom? O ne e o pas são inseparáveis do verbo. O resto da frase vem depois do pas. Tudo bem? Sempre vai vir o ne e o pas entre o verbo. Exatamente. Ok? C'est bom. E aqui, repetir. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aimais pas. Eu não gosto. Je n'aime pas. Mas o que é que tem de diferente aí? Alguém pode me dizer? Começou com vogal, aí Ah, abrevia. muito bem, Fabrício. A estrutura original seria assim, ó, je ne aime pas. Mas quando o verbo começa com vogal, a gente precisa juntar o ne com o verbo. É obrigatório essa junção, tá? Então vai ficar je n'aime pas. Você tira o e do ne e junta com o verbo. Je n'aime pas. Querem um outro exemplo? Eu tenho em francês é j'ai. J'ai, eu tenho. Como ficaria eu não tenho? Je n'ai pas. Opa, Je n'ai pas. Muito bem. Je n'ai pas. Compreendeu? Vous avez compris? Sim. Parfait. On va continuer. Vamos lá, que tem muito mais texto. Fabrício, lê para mim esse aqui. Les grandes personnes Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser, hein? Não sei isso. de De laisser de côté les dessins Uhum. des serpents bois ouvert ou ferme. Était M'intéresser. m'intéresser plutôt Uhum. à la géographie, à l'histoire, L'histoire. au calcul, Et à la grammaire. à la grammaire. Merci beaucoup, Fabrício. D'autres personnes.
C'est ainsi, Adriano. Adriano Dias. C'est ainsi. Outra. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. De peintre. J'avais été de records par Répétez. L'insuccès. Le succès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Merci beaucoup, Adriano. Numéro 2. Parfait. Très bien. Et pour finir, d'autres personnes. Isabela Carvalho. Les grandes personnes. Levantou a mão. Quem foi que levantou? Eu. Rayane, depois a Isabela. Tá. Le grande personne ne comprennent jamais rien, tout seul et si fatigué. E se fatigant. Il se fatiguant. Pour l'enfant de ton jour et ton jour, le donner de explication. Explication. Exactement, Rayane. Merci beaucoup. Très bien. Parfait. Vamos lá, então, pour continuer l'histoire. Les grandes personnes. Quem são les grandes personnes? Os adultos. Os adultos. Mon conseiller de laisser de côté les dessins de Serpent Bois. Aconselharam o que para essa pobre alma? Os adultos me aconselharam o quê? Não deixar de lado? A deixar de lado, muito bem. Laisser, deixar, de côté, de lado. A deixar de lado, les dessins de Serpent Bois. O verro fermé. Os desenhos de serpentes abertos ou fechados. Muito bem. E de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire. E para eles interessar mais em quê? Geografia, história, cálculo e gramática. Muito bem. Então, acabaram com o sonho do menino de ser artista, né? C'est ça. E ele vai continuar. C'est ainsi que j'ai abandonné. Viu? Eu falei que ele ia abandonar depois disso. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Ele abandonou, então, por isso, com 6 anos, o quê? Uma carreira magnífica de pintor? De pintor, exatamente. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Eu fui desencorajado por quê? Por que o bichinho foi desencorajado? Pelo insucesso? Exatamente, pelo insucesso, pelo fracasso de quê? Dos desenhos número 1 e do desenho número 2. Parfait, très bien. Ok. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien, toutes seules. Isso é fatigant. E ele dá uma cutucada nos adultos, né? Agora, os adultos não... Jamais compreender. O jamais seria como... Ah, tá. O ne comprend jamais seria nunca compreendem. Quando tiver o jamais, é nunca, tá bem? Os adultos nunca compreendem nada sozinhos. Nada sozinhos, muito bem. Rien é nada. Então ele fala, os adultos nunca compreendem nada sozinhos. E ser fatigant. O que é fatigant? Cansativo. E é cansativo, né? Pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. É cansativo para quem? As crianças. Para as crianças, que sempre dão o que para eles? Explicações. Sempre tem que dar explicações, né? Se fatigança. Ok? On va continuer.
Tem mais... Ah, tá. Aqui. Vamos lá. Ver se mais alguém pode ler. Igor Freitas. J'ai donc choisi un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Parfait. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact. A beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier groupe d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Merci beaucoup, Igor. Parfait, très bien. D'autres personnes, Isabela Carvalho. J'ai ainsi. Como que fala esse eu? J'ai ainsi eu. You. Aí o outro é u. J'ai ainsi you. J'ai ainsi eu o. O outro é o. O. Cours de ma vie, d'état de contact avec d'état de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les sais vous de très près. Très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Mon opinion, parfait. Vamos ver o que foi que ele falou aqui. C'est bon. Merci, Isabela. J'ai donc dû choisir un autre métier. E j'ai appris à piloter des avions. Mas você saiu bem. Foi ótimo. J'ai donc dû choisir un autre métier e j'ai appris à piloter des avions. Depois que o sonho dele de ser pintor acabou, o que aconteceu? Ele escolheu o quê? Ser piloto de avião. Exatamente. Ele escolheu uma outra profissão. Métier é profissão, tá? Ele escolheu uma outra profissão e eu aprendi a pilotar aviões, ok? Então ele foi para outro rumo. J'ai volé un peu partout dans le monde. O que ele quis dizer aí? J'ai volé un peu partout dans le monde. Estava o mundo? Exatamente. Alguma coisa em todos os lugares do mundo. Ele voou. J'ai volé. Eu voei um pouco por todos os lugares do mundo, tá? Eu voei um pouco por todos os lugares do mundo. E la géographie, c'est exact. M'a beaucoup servi. Ele disse o quê? Que a geografia serviu muito, né? Serviu muito. Je savais reconnaître du premier coup d'œil. Eu sabia reconhecer no primeiro olhar la Chine de l'Arizona. D'accord? C'est très utile. É muito útil. Si l'on est égaré pendant la nuit. Se a gente está perdido, égaré, tá? É muito útil se a gente está perdido. O que seria pendant la nuit? Durante a noite? Durante a noite, parfait. Très bien. Então é muito útil, né? Se a gente está perdido durante a noite. La géographie, ele está falando de la géographie, d'accord? E ele continua. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Então, ele teve também, j'ai ainsi eu, ele teve também, ou ainda, tá? Melhor ainda. Ele teve ainda, au cours de ma vie. O que seria o cours de ma vie?
Durante a minha vida. Durante a minha vida, d'état de contact avec des tas de gens sérieux. Contato com muitas pessoas. Exatamente, sérias. muitos contatos com muitas pessoas sérias, né? J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Eu vivi muito. Aonde? Entre os adultos. Exactement. E je les ai vus de très près. E eu os vi de muito perto. O trava-língua que a Isabela leu. E eu os vi de muito perto. E je les ai vus de très près. D'accord? Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Ele viveu com eles, ele viu eles de muito perto, e isso melhorou ou não melhorou a opinião dele? Não. Não melhorou. Não melhorou, d'accord? Ça n'a pas trop amélioré. Não melhorou muito a opinião dele, não. Ok? On va continuer. Agora para uma outra noção. De sons et de lettres. Existe uma coisa no francês que a gente já viu ali na negação, mas eu vou exemplificar de uma maneira mais ampla agora, tá? Que é a tal da elision. Quando um artigo ou um pronome, ele se junta à palavra que vem à frente, porque começa com vogal ou H mudo, tá bem? Eu vou querer que cada um lê o exemplo que está aqui. Cada um vai ler uma frase, pode ser? Vamos lá. Adriano, lê a primeira frase aqui. Je m'appelle Isabelle. Agatha. Ferreira. J'habite à Toulouse. Merci. Ana Roberto. Il s'appelle comment? Parfait. Fabrício. J'aime le voyage. Parfait. Igor. Il n'aime pas lire. Il n'aime pas lire. Merci. Isabela Carvalho. C'est toi? C'est toi. Agora foi fácil. Jéssica. Jéssica. Elle a une idée géniale. Ela a une idée géniale. João Pedro. Ok, Laura. João Pedro. D'accord. Larissa Marques. Mathieu. Eu acho que foi a Laura que falou. Marcela Nogueira. Mathieu est à l'université. Parfait. Natália. Je vais à eu achei que era eu. Desculpa. Eu tenho duas, verdade. Natália Pelizon. Natália Pelizon. Je vais à l'île de Ré. Je vais à l'île de Ré. Natália Araújo. La rue d'Alicia, s'il vous plaît. La rue d'Alicia, s'il vous plaît. Petrus. Qual é? Quelle adresse? Quelle adresse? Parfait. Rayane Souza. Tu t'appelles bien, Alex. Parfait. Tu t'appelles bien, Alex. Olha, deu certinho. Très bien. Parfait. O que vocês vão fazer? Ou vocês vão identificar, tá? Devant une voyelle, e sejam as vogais A, E, I, O, I ou Y, ou alguns Hs que são os Hs mudos, ou H-mieux, né? A gente precisa fazer liaison com estas palavras que estão aqui. Me, se, le, te, je, o ne, vocês viram lá a negação? Ne, o lá e o de. Tá bem? Essas são umas das palavras que vocês precisam fazer obrigatoriamente a liaison. O que é a liaison? A elision, pardon. Juntar eles à palavra da frente, formando uma palavra só na pronúncia, tá? Ainda vão ser duas, mas na pronúncia vai ser uma só.
Olha aqui, ó. Je m'appelle. Eu me chamo. Mas como o appelle começa com vogal, o me vai se juntar. Je m'appelle. E precisa ser vogal, vogal. Por isso que todas elas terminam com vogal, tá? J'habite à Toulouse. Olha o je. Eu. Mas como o verbo habita começa com H mudo, eu também junto. J'habite. Eu não vou falar je habite, eu vou falar j'habite. Il s'appelle. Ele se. Olha o se. Il s'appelle. J'aime les voyages. Mesma coisa. Eu gosto. J'aime. Il n'aime pas. Ele não gosta. O ne aqui não junta. Junta, perdão. Junta, tá? N'aime pas. Porque o ne é uma dessas palavrinhas, tá? C'est toi. O se também junta, tá? Com o verbo. O verbo começa com vogal, pode juntar. C'est toi. Elle a une idée géniale. E a gente encontrou uma agora que não se pode fazer elision. O artigo indefinido une, no feminino. Apesar dele terminar com vogal, é proibido fazer elision com ele, tá bem? A gente não pode juntar. Elle a une idée géniale. Está aqui, ó. O Mathieu é à l'université. Olha aqui o lá. Juntou, porque começa com vogal. Je vais à l'île de Ré. Olha o le. Mesma coisa. L'île. Juntou. La rue d'Alessia. O de também juntou, porque começa com vogal. E por último aqui o T. Tu t'appelles, que seria a mesma coisa. Começa com vogal, o verbo eu junto. Mas eu não posso fazer, por exemplo, com quelle. Qual? Eu não posso juntar. Fica quelle adresse. Ok? Então, eu não posso juntar nem com elle, ela, tá? Nem com une, nem com quelle. Tá bem? Isso aqui é mais coisa gramatical, mas vocês vão pegar com o tempo que esses outros a gente vai juntar naturalmente na fala da gente, tá bom? Compreenderam? Sim? Sim. Vamos lá. Infelizmente não vai dar mais tempo. Mas eu queria que vocês vissem esse aqui, tá? Antes de finalizar. A diferença do mas para o mais em francês, que é totalmente o contrário, tá? Em francês, o mas de porém, a gente vai falar, repetir, mais. Né? Então, mais em francês é o que estaria errado para o português, tá? Em português é o mas, em francês é mais, mas escreve mais, com A-I-S, pronuncia mais. O mais de adição a gente pronuncia plus, repetir, plus. D'accord? Plus. Essa é a diferença. Mas de porém, mais de adição, plus. Ok? Pensar. Acho que é isso. Tem aqui as atividades, mas a atividade que eu vou enviar para vocês é a da semana, tá bem? Calendário. Toda noite eu tenho, toda sexta eu digo que eu vou tirar esse alarme e eu não tiro. Eu vou tirar, vocês vão ver. Tá bem? Vamos lá? Ok. A atividade vai ser o PDF que eu vou enviar para vocês, tá bom? Com todas essas noções que a gente viu. Gostaram da aula? Foi boa? Pelo menos essas noções básicas? Pronto? Oui. Aula que vem a gente continua, tá? Aguardo vocês na semana que vem. Mas não vai ser com o livro, não. O livro vocês podem continuar em casa. Agora a gente vai continuar no francês. Francês adentro. Ok? Merci, merci. E sim, vocês arrasaram muito na leitura, tá? Muito mesmo. Muito obrigado. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.